Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, dos patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico. São verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos todos esses criminosos presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade. A seguir, hoje, 9 de março do ano de 2025. Repito, hoje, dia 9 de março do ano de 2025. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, na função corregedor internacional na investigação de 196 países, onde os membros que se conferem no clube da ONU, eles todos foram atingidos pelo comportamento de narcotráfico, terrorismo, contrabando e ameaças e também guerras, extinção em massa da população. O convívio deste clube da ONU convive com países que têm exércitos particulares, exércitos que não estão inseridos na membresia e também estipulado Conselho Mundial de Representação dos Direitos Humanos, já que a própria ONU ela foi criada para resguardar a Carta Magna dos Direitos Humanos, ou seja, ela não procede conforme a defesa da sua lei Loman, que é a Carta dos Direitos Humanos, Direitos Universais. Então, nós já temos os procedimentos e identificamos que todos estes elementos, 196 países, eles pretendem estabelecer as suas milícias, o seu braço de guerra. Muitos deles conseguiram e estabeleceram o que hoje estamos vivendo, a Terceira Guerra Mundial nuclear. Estamos todos aparelhados com mísseis nucleares, identificando os países que têm milícias particulares para submeter o planeta.
estes representantes, eles se agruparam num conglomerado chamado BRICS, e estabeleceram, através do representante de representativa exposição militar, a China, a cooptar até os seus desafetos. O caso da Índia. A Índia e a China, eles são inimigos e estão em guerra constante, como também vários outros. Mas eles se agruparam e se estabeleceram porque eles foram identificados. Eles estão baixo a tutela e curatela de déspotas, ditadores, doentes mentais, pessoas que não têm escrúpulo nenhum e que querem estabelecer impérios, ou seja, toda a sua descendência familiar, a vir a ocupar e, com medidas opressivas e imorais, submeter a sua população à escravidão e também ao extermínio. Então, vamos ao relatório. Atenção, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, satélite, atenção, GAF, atenção, elementos de prestação de serviços que estão com a tarefa em campo já de identificar os elementos insurretos que se insurgiram, os elementos que se insurgiram e que aderiram a estes déspotas ditadores, narcoterroristas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica de todos os países, eles são representantes e eles têm a ponderação da mediação, ou seja, quando está tudo errado, quando tudo é estabelecido que processaram através de delipêndio, ou seja, vamos falar, o general em chefe, que é o executivo, neste caso, o espião, o flexível Luiz Inácio Lula da Silva, ele pretende ter um exército particular. Então, para submeter o exército no Brasil, ele o delipendiou. Ele acabou com o exército, acabou com os seus recursos para a defesa da República Federativa do Brasil e os seus terrenos. Ele alega que ele tem mercenários, milícias, que ele pode contratar através do seu compadrio e amizade entre estes déspotas que estão e já declararam guerra aos Estados Unidos da América. Certamente que, a ser descoberta esta trama, este default financeiro, este comportamento, identificando a todos os que estão protagonizando este evento, eles têm que ser não somente através de visualização, através de atitudes, mas através de resultados. E, claro, isso leva um tempo. E o tempo que está levando justamente a Venezuela, que nós já entramos na Venezuela e estamos retirando ao Maduro. Maduro já está ao fracasso. A mesma coisa que o PP da Colômbia e muitos outros da América do Sul. Então é assim que a todos aqueles que se projetavam já em ditaduras estabelecidas, eles estão em silêncio, porque as tropas já se encontram nos portos e aeroportos dos seus países. Eles estão totalmente sitiados.
Então, vamos proceder com o informe. Conforme determinação do PGR, traidor à pátria, Paulo Gonet, este indivíduo procedeu através do Alexandre de Moraes, titular da ação contra o evento em si, ou seja, ele é o localizado, ele é o responsável, ele é o elo, o déspota, o que procede através da sua canetada e os seus compadrios, ou seja, a sua máfia. O Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal apoia e assina e preestabelece. Então, há vastas provas. Eles ofereceram contra o senhor Messias Bolsonaro, militar. O senhor Bolsonaro, ele tem patente militar e ele, conjuntamente com todo o seu corpo de ministros, que são militares, fizeram frente a uma trama mundial em querer estabelecer no Brasil o baluarte deste conglomerado de déspotas, ditadores do planeta, que começaram a dizimar a humanidade. Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles procederam como devem proceder, a observar. Certamente que os mais combativos de informações militares que trabalharam para os ministros que compõem o administrativo, descobriram que realmente se trata de espias e sabotadores querendo entregar o Brasil à potência estrangeira de ditadura, de terroristas, de contrabandistas, de pessoas sem escrúpulo, praticando medidas opressivas e imorais, estabelecendo feudos de todo tipo de falta de direitos humanos, ou seja, não há nenhum tipo de precedentes, porque eles todos procedem contra qualquer um que queira ter bons costumes, boa educação e seja uma pessoa de origem ilibada. Então, já está feita a denúncia contra militares. Muito bem. Então vamos esperar o resultado da dosimetria ao que eles vão ser sentenciados. E certamente tomaremos a frente para as Forças Armadas do Brasil estabelecer um julgamento de rescisão, de expulsão, de eliminação do corpo destes que foram sentenciados pelo Alexandre de Moraes e o seu compadrio do Supremo Tribunal Federal, como também o general em chefe Luiz Inácio Lula da Silva, que vocês veem que ele não é Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele se projeta como se fosse. Então, todos serão julgados porque o crime estabelecido que provocou a expulsão, o sujeito permaneceu no exército de carreira a vida inteira. Ele vai ser expulso, vai perder toda a sua trajetória militar, não faz parte mais do corpo militar, ele foi banido, ele foi expulso, não terá recursos financeiros, ele será um pária, e muitos até perderão a nacionalidade, perderão
o porte de cidadão brasileiro. Serão taxados, serão julgados pelo Supremo Tribunal Militar. Ao proceder com este julgamento, serão ouvidas todas as formas que levaram ao sujeito ser expulso do Exército. Então, quem vai julgar esta dosimetria do Supremo Tribunal Federal, que, através de um corpo de denúncias, conspiração, que o senhor Messias Bolsonaro, ele assinou o decreto, tentativa de golpe, tramar, intenção, proceder contra. Ou seja, se você é contra os direitos humanos, se você produz todo tipo de tentar o extermínio, o assassinato em massa, através de revolução, de conflito armado, você não pode tomar atitudes pelas próprias mãos. Mas o que te levou a você, militar, proceder desta forma? Você recebeu estudo, você chegou ao generalato, ao topo das informações internacionais, que você faz parte da mediação do governo, da mediação de qualquer atrito contra qualquer extraterrestre, ou seja, alienígena. Se chama alienígena. Qualquer alienígena não natural da República Federativa do Brasil a querer invadir o território da República Federativa do Brasil. Então, vão ser acariadas todas as denúncias e você será monestado, levado a perder a sua própria nacionalidade. Você vai ser um pária. Você vai ser jogado na rua da amargura. Tudo lhe será cassado, tudo lhe será tirado. Então, o relator, Alexandre de Moraes, e também o próprio Supremo, tem que ter sapiência, saber jurídico, de que acima do Supremo Tribunal Federal existe o representante legal em todo o planeta dos direitos humanos constituídos, o mediador, que é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, se eles tiveram a dosimetria acima de 2 anos, todos eles, também aquele que foi condenado a 2 anos, também vai entrar para ser revista a sua pena, porque ele caiu numa corte da Constituição brasileira, representado por notáveis estudiosos, senhores que estudaram a vida inteira a Constituição da República Federativa do Brasil, tiveram também que conviver com todas as cortes mundiais, tanto a corte militar quanto a corte de direitos humanos, todos eles têm que ter noção, têm que saber que quando acaba o julgamento, neste caso do Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, que, segundo o maior defensor, é um herói. Vocês podem dizer que ele solta traficante, vocês podem dizer que a família dele é traficante de drogas, você pode dizer você pode dizer qualquer coisa, mas este senhor, Marco Aurélio Melo, ele simplesmente já sabe o resultado da sentença que está querendo levar ao cárcere o senhor Messias Bolsonaro,
O senhor Messias Bolsonaro, ele é general em chefe, porque houve uma denúncia na qual ele, com a prerrogativa de ser general em chefe, de ser representante dos direitos humanos, ele se manifestou ao corpo consular, e neste corpo consular, ele relatou que os elementos, as ferramentas para proceder a compilar os votos está incompleta. Ou seja, a máquina não pode proceder com o sufrágio. Por quê? Porque ele não tem a impressora. Ficou estabelecido, anos atrás, em que o sufrágio seria feito pelas máquinas com impressora, o voto impresso. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, ele foi em atitude monocrática e consultou os 29 partidos do crime para que eles votassem que não era necessário a impressora, ou seja, você não tem o elemento base, a ferramenta que o cidadão brasileiro vai lá, aplica o voto, é impresso e aí é catalogado que esse voto é existente, dizendo que haveria eleições e que não haveria impressoras, porque não haveria recursos financeiros. Grande falácia, mentira. E submeteu isto ao plenário dos representantes do parlamento. Todos eles votaram porque o senhor Messias Bolsonaro não permitiu, conjuntamente com todos os seus ministros militares, não permitiram que ninguém roubasse, que nenhum partido político roubasse o dinheiro do povo. Então, todos eles disseram, sim, pode fazer as urnas eletrônicas sem a impressora. Então, depois houve uma entrevista pelo âncora da TV Globo, ao qual ele perguntou de enforcement, diretamente, o senhor vai aceitar os resultados das urnas? O senhor vai estabelecer que o voto que foi aferido nesta área de votação, o senhor vai concordar? Então, o senhor Bolsonaro falou, nós estamos testemunhando que há uma forma de manipulação do voto. Então, houve fraude nas urnas eletrônicas. O componente eletrônico não existe. E foi manipulado por um computador que foi adquirido pelo Fachin, também outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que fez essa compra dessa parafernália, desse HD de compilação de dados, que em minutos já estabelecia o resultado das urnas, sem a cariação da impressão do voto. Então, ficou tipificado que vários defuntos, cidades em que os cadastrados foram superados pelos defuntos, pessoas que já morreram naquela localidade, naquele estado, votaram em massa. E quando foram fazer a crítica do voto, não permitiram. Mas todos aqueles que estabeleceram que queriam votar, chegaram lá para votar e diziam, não, a senhora já votou. Como eu já votei? Quem votou? Não, a senhora não pode votar porque a senhora já votou. Chama a polícia. Chamava a polícia. Eu quero dizer aqui que alguém votou por mim porque eu não votei. E quem votou foi o defunto.
Entenderam? Então, tudo isto são fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis. Então, sim, as urnas eletrônicas no Brasil, elas foram manipuladas pelo ministro Fachin e pelo ministro presidente Barroso, conjuntamente com 29 partidos políticos, os seus responsáveis, porque eles, quem detém a tutela e curatela do diploma de deputado federal é o partido. O deputado federal tem que fazer exatamente o que o partido determina. Se ele não fizer, ele é cassado. Eles retiram o diploma dele e dizem rua, e botam o suplente no lugar dele. Entenderam? Os únicos que são proprietários do diploma são os senadores. Os senadores, eles são independentes de ter que votar conforme a orientação do partido, porque todos eles são proprietários do partido, do Senado. Mas deixam para que esta posição de representatividade, imaginem, quem vai representar, se houver a comprovação de que houve e que está tudo especificado que sim, é fato, ato e circunstância de crime, de que as urnas eletrônicas no Brasil foram manipuladas, porque elas não se apresentaram com a impressora do voto. Foram manipuladas e centenas de defuntos, onde os estados se insuflaram. Você tinha nesse estado 20 mil, 30 mil, chegou com 70, 80 mil, 120 mil, e todos votaram fora do horário, ou seja, ao fechar a urna, faltando 3 ou 4 minutos, entraram como se tivesse muitos mesários a compilar os votos. Tudo isto com fatos, atos e circunstâncias, sem necessidade de fazer uma investigação do procedimento que foi identificado, sim, que houve manipulação do login do computador comprado pelo Fachin sem licitação pública. Ou seja, ele disse, o computador está pronto? Está pronto. Então manda que a gente vai ganhar essas eleições. Como disse o Barroso, se toma. Ele tomou. E ele perguntou, porque ficou apavorado, será que gravaram isto? Eu estava brincando. O poder se toma. Que poder? Como o senhor Barroso identifica poder? O que leva o senhor a identificar poder? O que é poder para o senhor? O senhor é um funcionário público que exerce uma administração limitada. O senhor não pode ultrapassar de onde o cargo já não permite. Mas eles assim procederam e aparelharam e insuflaram os representantes operadores da lei, o judiciário, porque não é um poder, não é o poder judiciário. São os administrativos da lei. O poder é parlamentar, o poder é o executivo e o poder é das Forças Armadas, que são os mediadores. Então, agora, está tipificado que temos um general em chefe, representante da República Federativa do Brasil, que lhe arguíram que ele procedeu a querer identificar, e identificou, porque ele fez a denúncia ao corpo consular. E imediatamente o Fachin fez uma reunião com este mesmo corpo consular, que lhe é vedado, ninguém pode convocar o corpo consular que está albergado no território nacional da República Federativa do Brasil, para
intimidar ou estabelecer que, conforme os representantes dos seus executivos em seus países, que fazem parte do clube dos marginais, o clube dos narcotraficantes, o clube do assassinato, do genocídio em massa, a ONU. Então, o Fachin chegou e falou assim, olha, vocês não podem proceder a aceitar a denúncia do Bolsonaro. Mas ele fez a denúncia e nós temos que proceder conforme a Lei Lomã dos Direitos Humanos, porque nós também lá temos representantes das Forças Armadas, que são mediadores, porque isto não acontece só no Brasil, isto acontece em todos os exércitos e marinhas e aeronáuticas do planeta. Então, quando você diz, o cargo fala, eu estou com a tutela e curatela de 123 países, com suas tropas de exército, marinha e aeronáutica. Eu estou representando os direitos humanos que foram roubados e que colocaram as Forças Armadas do Brasil totalmente delipendiadas, onde, em pleno sábado, um colega de clube do Alexandre de Moraes foi empossado general em chefe do exército. Um louco, um filho da puta, um terrorista, que será julgado. Será julgado, esse filho da puta, desse general. Entenderam? E que ele certamente quis prevalecer que há um direito otorgado para um réu sentenciado. Passou por todas as instâncias de julgamento, teve todos os direitos de se defender e o consideraram culpado e o sentenciaram com penas, com a dosimetria a ser cumprida. Pelo fato do logradouro não ser onde ele habita, porque as varas só tem duas especializadas nesse arcabouço de falcatruas nas fundações, instituições, administrações onde o erário, o dinheiro da República Federativa do Brasil, suor do povo que paga imposto para manter estas instituições, a gerar lucro, superávit e beneficiar a população. O que aconteceu? O Lula mudou todo mundo, mandou todo mundo embora, colocou outros. O que ele fez com esse corpo que está habitando agora as Forças Armadas? Ele entregou terrenos, está edificando penthouse, andares de luxo, de edifícios. Eles deram dinheiro para as Forças Armadas, não para comprar o rancho, para estabelecer na compra e manutenção da defesa, não, na forma particular. Tudo com provas, fatos, atos e circunstâncias. Então, tudo isto foi identificado. Então, certamente, que o integrante do GSI, que abriu as portas e dava água para os terroristas quebrarem tudo, ele sabe que ele tem ainda a possibilidade de se defender no julgamento do Supremo Tribunal Militar. Porque ele vai dizer, olha, efetivamente, eu descobri que o general em chefe Luiz Inácio Lula da Silva não é o Luiz Inácio Lula da Silva, é um louco, e ele quer um exército particular. Mas ele, como não confia nas Forças Armadas, ele resolveu acabar com as Forças Armadas e chamar o seu compadrio de 196 países que tem uma fatia do bolo. E que ele dizer, olha, eu preciso aqui tantos militares, preciso aqui de 100 mil chineses, preciso aqui de 100 mil norte-coreanos, preciso aqui de 100 mil da União Europeia, para fazer frente, porque querem me tirar do meu posto como general em chefe, otorgado pelo voto popular
Que voto popular? Para matar Bolsonaro, para matar o Trump e outros que morreram. Entendeu? E que as Forças Armadas, através do seu serviço de inteligência, têm todas as provas. E que está esperando que todos estes filhos de uma puta se manifestem, não é? A bem da lei. Porque ele é... Vocês dizem, poxa, mas o Alexandre, ele colocou na prisão? Sim, ele torturou, ele praticou o crime de perfídia. Todo mundo tinha ido embora, Brasília estava vazia. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu quero prender o Lula, o Dino, o Alexandre de Moraes. Chegaram e falaram, nós temos que ter pessoas presas para responsabilizá-los da quebradeira que fizeram na Praça dos Três Poderes, do descontentamento. Gente que votou e que falou, porra, eu votei, fui lá, peguei uma fila de 3 horas, cheguei lá, imprimi meu voto e o meu voto não foi computado. Cheguei lá e disseram que eu já tinha votado. Que porra é essa? Hein? Então o sujeito revoltado pegou o seu dinheirinho que não tem e foi até Brasília e ficou lá na praça, na porta dos quartéis da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Por favor, Forças Armadas, nos ajudem com chuva, orando, rezando ao Pai Todo-Poderoso. E todos vocês dizem, poxa, tá vendo? O Lula fala, Deus não existe, eu sou mais popular que Deus, eu sou mais honesto do que Jesus Cristo. Entendam, vocês colocaram as Forças Armadas do Brasil, 123 países com suas tropas de Forças Armadas, colocaram a NATO, o Pentágono e a OTAN. Então as orações foram ouvidas. Então quando todo mundo fugiu não, foi embora de Brasília, foram para a rodoviária, saíram de Brasília, os que ficaram lá, o acampamento foi inflado, porque vieram do MST, do sindicato, tal assim, que o Paulinho da Força Sindical, ou o outro da Força Sindical, eles querem ser presidente da República, porque senão eles vão falar, vai chegar e vai dizer, ô Lula, nós fomos lá, entramos lá, quebramos tudo, e eu agora vou ser o presidente da República Federativa do Brasil, senão eu falo, eu te entrego. Não se dão, não se dão. Entenderam? Então, é um bando de ladrões, é uma organização criminosa com 17 países. 10 na fronteira seca, que rodeia o Brasil. 10 países narcoterroristas que querem invadir o país, que querem fazer atrocidades, roubar banco, fazer tudo o que eles quiserem. Entenderam? E 7 do Caribe. Tudo já revelado. E conforme determinação. Meu Pix de sobrevivência, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510-466-44734, Mercado Pago. Todos sabem quem sou eu. Eu não nego o Espírito Santo. Tive que andar armado, com metralhadoras, com bombas, a cavalo, nas planícies da Índia. Todo mundo dormindo no acampamento e vinham as tropas e diziam, vamos lá, seu Oscar. Aí íamos lá, e como é que vamos? Cadê o carro? Não, não é carro, é cavalo. Pega o cavalo, monta no cavalo e vambora. Ficava com... como é que é? Com chagas, com
cheio de bolotas queimado, né? No bumbum, porque você cavalgando, horas e horas. Aí voltava pro acampamento, todo mundo ainda estava dormindo, aí vinha o café da manhã. E aí tinha café da manhã, tinha água e tinha cerveja. Aí eu caía na cerveja. Aí todo mundo, meu compadre, ele chegava para mim e falava assim, você veio pra Índia fumar maconha e beber cerveja? Veja você, hein? E o cirque, que são a Polícia Federal, onde eu chegava, todo mundo esperando, enquadrado, porque onde eu vou, quando tem merda, eu chamo o batalhão. E todo mundo perfilado, todo mundo batendo continência. Então agora, o Supremo Tribunal Militar vai proceder e vai identificar que vocês são uma organização criminosa que opera com 17 países do narcotráfico, que estabeleceram a guerra contra os Estados Unidos da América, que roubaram o dinheiro dos americanos e que quiseram botar a bomba atômica e que pagaram e que estimularam para matar o Trump, para matar o Bolsonaro. Tudo já identificado, seus filha da puta. Coragem, mais uma vez, senhor Bolsonaro. Não se preocupe. O senhor fez o melhor do senhor. O senhor não se omitiu, o senhor não prevaricou. O senhor identificou. Maiores informações entraremos em contato. O pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. O deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. O pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. O deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. O pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente.
o deputado Marcel Van Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. Ditadura nunca mais, nem a do fuzil e nem a da toga! Vídeo gravado jamais será sustentação oral. E tudo que a ditadura quer é que os covardes fiquem em silêncio. E o maior perigo para qualquer ditadura são pessoas que se atrevem a falar. É a principal arma, é falar contra isso, é lutar pelos seus direitos, é verbalizar a indignação, é mobilizar a população para não aceitar essa posição de covardes em silêncio. Tenho bradado por todo o país e falar isso de forma respeitosa, mas frontal, para o Brasil, na bancada do Supremo Tribunal Federal. Vídeo gravado jamais será sustentação oral. Dizer isso foi libertador. A sustentação oral é um direito fundamental da advocacia. É um pilar do devido processo legal. A advocacia não aceitará ser reduzida a mero espectador do próprio julgamento. Ao lado dos presidentes das seccionais, levamos essa luta ao CNJ e conseguimos impedir, momentaneamente pelo menos, a implementação imediata da sustentação assíncrona. Repito, vídeo gravado não é e jamais será sustentação oral. O pedido de destaque e o direito de se manifestar perante o plenário físico são vitórias da advocacia, mas a luta continua. Ditadura nunca mais, nem a do fuzil e nem a da toga! O único caminho para uma nação ter paz, prosperidade e desenvolvimento é o caminho da democracia. Também não podemos aceitar a ditadura do Poder Judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer, como já dizia há 100 anos o patrono da advocacia, Rui Barbosa. Precisamos dizer, em alto e bom som, defendemos a democracia. Venha de onde vier o ataque, independentemente das nossas posições políticas ou ideológicas. Acesso à justiça é muito mais do que senha e login. Iniciamos essa luta em 2023 com a campanha Vídeo Gravado Não É Sustentação Oral. Não é e nunca vai ser, porque sustentação oral é ato ao vivo, síncrono, presencial ou telepresencial, mas ao vivo. O cidadão deve ser o centro das atenções dos poderes e nunca o contrário. É para o cidadão e pelo cidadão que o Estado existe. Nossos constituintes, a sociedade, bate na porta dos nossos escritórios, cobrando o andamento dos seus processos, a solução dos seus litígios e, por vezes, culpam a advocacia pela demora. Reitero o que disse há 3 anos na posse solene. A culpa pela morosidade não é e nunca será daquele que cumpre prazos. Esse é o nome, esta é a pessoa, Leonardo Lamacchia, um dos poucos presidentes de uma OAB estadual que teve a coragem, a decência, a nobreza de se pronunciar contra o que está acontecendo no Brasil. Mesmo que a maioria do mundo dos advogados concorde com o que ele fale, infelizmente a maioria é covarde e tem medo de se pronunciar. Então, parabéns, Leonardo, e que nós possamos ter mais Leonardos como você no Brasil. Um abraço. Ditadura nunca mais, nem a do fuzil e nem a da toga! Vídeo gravado jamais será sustentação oral. E tudo que a ditadura quer é que os covardes fiquem em silêncio. E o maior perigo para qualquer ditadura
São pessoas que se atrevem a falar. A principal arma é falar contra isso, é lutar pelos seus direitos, é verbalizar a indignação, é mobilizar a população para não aceitar essa posição de covardes em silêncio. Tenho bradado por todo o país e falar isso de forma respeitosa, mas frontal, para o Brasil, na bancada do Supremo Tribunal Federal, vídeo gravado jamais será sustentação oral. Dizer isso foi libertador. A sustentação oral é um direito fundamental da advocacia. É um pilar do devido processo legal. A advocacia não aceitará ser reduzida a mero espectador do próprio julgamento. Ao lado dos presidentes das seccionais, levamos essa luta ao CNJ e conseguimos impedir, momentaneamente pelo menos, a implementação imediata da sustentação assíncrona. Repito, vídeo gravado não é e jamais será sustentação oral. O pedido de destaque e o direito de se manifestar perante o plenário físico são vitórias da advocacia, mas a luta continua. Ditadura nunca mais, nem a do fuzil e nem a da toga! O único caminho para uma nação ter paz, prosperidade e desenvolvimento é o caminho da democracia. Também não podemos aceitar a ditadura do Poder Judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer, como já dizia há 100 anos o patrono da advocacia, Rui Barbosa. Precisamos dizer, em alto e bom som, defendemos a democracia. Venha de onde vier o ataque, independentemente das nossas posições políticas ou ideológicas. Acesso à justiça é muito mais do que senha e login. Iniciamos essa luta em 2023 com a campanha Vídeo Gravado Não É Sustentação Oral. Não é e nunca vai ser, porque sustentação oral é ato ao vivo, síncrono, presencial ou telepresencial, mas ao vivo. O cidadão deve ser o centro das atenções dos poderes e nunca o contrário. É para o cidadão e pelo cidadão que o Estado existe. Nossos constituintes, a sociedade, bate na porta dos nossos escritórios, cobrando o andamento dos seus processos, a solução dos seus litígios e, por vezes, culpam a advocacia pela demora. Reitero o que disse há 3 anos na posse solene. A culpa pela morosidade não é e nunca será daquele que cumpre prazos. Esse é o nome, esta é a pessoa, Leonardo Lamacchia, um dos poucos presidentes de uma OAB estadual que teve a coragem, a decência, a nobreza de se pronunciar contra o que está acontecendo no Brasil. Mesmo que a maioria do mundo dos advogados concorde com o que ele fale, infelizmente a maioria é covarde e tem medo de se pronunciar. Então, parabéns, Leonardo, e que nós possamos ter mais Leonardos como você no Brasil. Um abraço. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. É Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar
nome de Cristo, que felicidade. Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Meu amor maior é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pelo teu grande amor, que é tudo para mim, o meu amor maior, este amor que não tem fim. Jesus, meu amor maior,
incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. O amor de Jesus, maravilhoso amor, é o amor de Deus com o fogo do Senhor. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida a te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito, urgente, clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.